Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal do Núcleo Psicopedagógico do Unisal Lorena. Para nós é uma grande alegria te receber aqui conosco e poder fazer parte deste momento na sua vida. Eu me chamo Amanda Barbosa da Costa, eu sou estagiária do 5º ano de Psicologia, na ênfase de Educação e Compromisso Social. Essa proposta dos vídeos são para nós uma oportunidade de partilhar aqui o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa formação e também de contribuir com você nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Fique por aqui e confira um pouco dessa proposta. Oi, meu nome é Jeane. Eu estou no 5º ano do curso de Psicologia na Unisal de Lorena e sou estagiária na ênfase em Educação e Compromisso Social. Hoje eu venho aqui falar um pouco sobre dificuldades na leitura e tentar contribuir um pouco com o conhecimento que eu adquiri nesse tempo aí, né, de curso e de estágio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como ajudar crianças com dificuldade na leitura. Primeiramente, o que seria a leitura, né? A leitura ela vai muito além de identificar as letras e o som que as palavras possuem, né? Ela seria, então, a capacidade de você conseguir dar significado, né? De dar sentido àquilo que você está lendo, né? Quando você lê um texto, quando você lê uma história mesmo, é esperado que você consiga interpretar e compreender aquilo que você está lendo, né? Então, a dificuldade na leitura, ela é comum em muitas crianças nesse processo de aprendizagem. Algumas crianças, elas têm mais facilidade em aprender realmente, e já outras crianças, elas possuem essa dificuldade e que torna, então, necessário utilizar outros tipos de recursos, outros tipos de atividades para que ela possa também desenvolver essa habilidade de leitura, né? A leitura, ela é muito importante, né? Ela ajuda a estimular o bom funcionamento da memória, ela aprimora a capacidade interpretativa, desenvolve aí a imaginação, a escuta, né, e a linguagem também, assim como o raciocínio das crianças. Para que a gente possa compreender essas dificuldades, é preciso antes que a gente compreenda como se dá esse processo de alfabetização, o processo de leitura e escrita. A gente sabe que a leitura ela acontece antes da escrita. É preciso acontecer a repetição daquilo que a criança ouve, das palavras, dos objetos, esse reconhecimento que a criança já vai fazendo. Um lápis, ela vai dando nome, ela vai reconhecendo a figura, ela vai criando já na cabecinha a imagem dessa figura, da palavra. Ela também aprende a partir daquilo que ela visualiza em imagens, em desenhos, né? Hoje a gente tem um recurso aí dos computadores, tablets, celulares. São tantas informações que a criança recebe e nós precisamos ter esse cuidado de ir nomeando todas essas coisas, de ir identificando esses códigos para que esse processo de aprendizagem possa acontecer no tempo certo e para que a criança não seja assim abarrotada de informações também. Uma das principais dificuldades encontradas da leitura é da oralidade, essa dificuldade que a criança tem em pronunciar as palavras. Essa dificuldade se dá porque a criança não consegue discernir talvez a imagem ou mesmo o som da palavra. Então ela não consegue pronunciar, ela não consegue falar aquela imagem, falar aquele objeto, falar aquela palavra que talvez ela identifique ou ela escute. Um outro processo, né, que já citado parcialmente anteriormente, é o do reconhecimento desses símbolos, né? A gente sabe que as letras e os números são símbolos individuais e a criança vai aos poucos
trazendo para a consciência, trazendo para o seu cotidiano o reconhecimento desses símbolos, né? Então, é necessária a estimulação desse reconhecimento, a apresentação desses símbolos. À medida que ela vai reconhecendo os objetos, ela vai também associando a esses símbolos, para que ela possa fazer a junção dos símbolos, formando as palavras e depois formando as frases. Um outro problema encontrado na dificuldade de leitura é da discriminação auditiva. Muitas vezes a pronúncia daquele que ensina, ou das pessoas que convivem, não são tão claras, ou a criança até mesmo não consegue, não tem uma aptidão auditiva para reconhecer os símbolos, de modo que a escrita, a leitura vai sendo dificultada por esse processo. Uma outra questão também que é muito encontrada na dificuldade de leitura é a memória visual e auditiva. Às vezes a criança até reconhece o símbolo, mas ela não se lembra. Ela precisa ser estimulada cada vez mais para que ela possa reconhecer, para que a memória dela possa ser ativada e reconhecer aquele símbolo, aquele desenho, aquela imagem. E ela possa assim formar a palavra e até mesmo formar as frases. E a memória auditiva também se relaciona à discriminação auditiva, como eu disse. A gente pronuncia uma palavra, nós que ensinamos as crianças, que temos esse contato para a alfabetização, para a leitura ou até mesmo para o convívio familiar, nós precisamos, ao nos deparar com essa criança, estarmos atentos à maneira como nós pronunciamos as palavras. As crianças menorzinhas, 5, 6 anos para diante, elas vão repetindo muito daquilo que elas escutam, a forma como nós falamos, o sotaque que nós utilizamos. A criança ela vai absorvendo todos esses modos de ser da nossa fala no nosso cotidiano, seja o professor, que é uma referência, sejam os pais, sejam um cuidador, sejam os coleguinhas. A criança ela vai absorvendo tudo isso, ela vai copiando a nossa fala. Então é necessário um zelo, um cuidado muito grande de nós que temos um conhecimento um pouco maior, de poder pronunciar corretamente, né, à medida que nós temos esse conhecimento, para que a criança possa absorver as palavras, absorver os símbolos, aprender da maneira mais simples e mais agradável possível. Bom, as atividades para as crianças, elas geralmente são de modo lúdico, né? Algo assim que seja atrativo e que trabalhe com a imaginação das crianças, né? Porque dessa forma as crianças elas conseguem manter a atenção, elas conseguem manter a concentração em algo que elas estão gostando de fazer, né? Então, geralmente nas atividades tem ali alguma figura, alguma imagem, né? Sendo possível depois talvez ela colorir, ou então as atividades elas podem ser jogos, alguma dinâmica, alguma brincadeira, porque assim elas conseguem memorizar melhor aquilo que elas estão aprendendo e que elas estão gostando, né? Se torna uma atividade gostosa de se fazer. Nessa atividade, a palavra tem um significado para a criança a partir da representação visual que os desenhos fornecem. Ela auxilia em recordar e organizar as palavras, formando uma imagem mental do conteúdo. É comum a crianças confundir ao ler palavras muito parecidas, como rato, pato, onde somente a primeira letra são diferentes, sendo necessário mostrar a imagem e pedir para que ela diga que imagem é aquela e depois pedir para ela ler novamente a palavra, para que assim ela possa compreender a diferença. Nessa atividade, a criança consegue focar no som e também compreender como as palavras são formadas.
percebendo a própria capacidade de manipular o som da fala, da linguagem. E também aqui tem as imagens, o que faz com que a criança ela consiga dar um significado àquelas palavras que ela está lendo. A brincadeira da forca ajuda a criança a desenvolver o raciocínio, a reconhecer e formar palavras, estimulando a leitura e também a atenção e concentração, podendo ter a participação de adultos, o que torna a brincadeira bem divertida. O caça-palavras contribui com a memorização, também com o melhor raciocínio, amplia o vocabulário e também trabalha com as sílabas, além de estimular a leitura. E ainda desenvolve a percepção visual e também aumenta o poder de concentração. O jogo da memória estimula a concentração, a atenção, a observação e a memória também, e, além de ampliar o vocabulário por ter tantas palavras e imagens que talvez elas não conheçam e acabam aprendendo aí novas palavras, se tornando uma brincadeira muito interessante e ao mesmo tempo divertida. Com o alfabeto móvel, a criança consegue manusear as letras, senti-las e também perceber que precisamos das letras para formar palavras e, quando juntas, formam outro som, contribuindo com a atenção da criança, a concentração e podendo ser trabalhado aí as iniciais das palavras, como, por exemplo, trocar o V de vaca por F para se tornar faca e pedir para ela ler em voz alta e assim perceber a diferença. O alfabeto silábico permite a formação de palavras através das sílabas e a descoberta da divisão silábica, podendo criar brincadeiras com a criança, do tipo, falar para a criança, olha, o que tem dentro dessa sala com a letra C, ou vamos formar palavras com coisas ou objetos que tenham dentro dessa sala ou que tenham na escola, enfim, fazendo com que incentive ela depois a ler essas palavras. A gente precisa partir do princípio de verificar se a criança ela enxerga e se ela escuta bem, porque são duas capacidades que estão terminantemente implicadas no processo de leitura e de escrita. Elas são fundamentais para que esse processo aconteça. Então, se a criança não enxerga muito bem, se ela não escuta muito bem, logo a aprendizagem dela vai estar um pouco reduzida, ela vai ser um pouco defasada diante daquilo que ela tem como capacidade. Então, é necessário se perceber, né, as dificuldades na interpretação, a dificuldade na repetição das palavras ou na identificação dos símbolos, levar mesmo, né, para fazer essa verificação auditiva, um exame, ver se não precisa fazer uso de óculos, para que a criança possa ter essas capacidades preservadas, cuidadas e agindo do modo assim que possa facilitar esse aprendizado. Um outro ponto que a gente precisa também é exercitar muito, principalmente nos adultos, naqueles que ajudam as crianças, naqueles que ensinam as crianças, é o de incentivar desde cedo, né? As crianças vão adquirindo muitas facilidades na infância e às vezes o processo de leitura fica abandonado, às vezes ele fica um pouco de lado, né? Em decorrência de tantos motivos, talvez falta de tempo, enfim. Mas encontrar um momento do dia a dia para que possa se dedicar a essa leitura. Lembrando que o aprendizado da leitura e da escrita são fundamentais para a socialização das crianças. A partir desse processo de alfabetização, de leitura, de escrita, a criança ela pode se socializar muito melhor. Ela vai se sentir sujeito nesse mundo, ela vai se sentir gente. Então, você vai facilitar muito esse processo na vida da criança, se incentivá-la desde pequenininho, né? Hoje tem vários recursos aí, desde de recursos digitais, como aplicativos e tudo mais, e livrinhos, né? Até para bebezinhos, assim, com imagens, com figuras, já
para usar no banho, enfim. A gente tem muitos recursos disponíveis, então é muito mais fácil para nós hoje esse incentivo de, desde pequenininho, a criança já ter contato com figuras, com palavras, com letras, para que ela possa ir formulando essa base bem sólida na cabecinha dela, nesse processo todo que é necessário para todos nós. Um outro ponto também que é necessário que nós adultos possamos sempre ter bem claros na nossa mente é que a gente possa fortalecer esse aprendizado na autoestima da criança, de modo que conseguiu pronunciar uma palavra, muito bem, parabéns, você conseguiu. Palavras que incentivem, palavras que façam com que a criança se sinta bem ao ter realizado uma atividade, para que ela possa ir reconhecendo afetivamente que foi um ganho que ela teve, foi um avanço que ela fez, para que assim ela consiga cada vez mais ir tomando gosto pela leitura, para que ela possa ir reconhecendo cada vez mais essa capacidade que ela tem. Um outro ponto também é muito interessante que a gente pode estimular não só naqueles que convivem, né, nas crianças que nós temos em casa, mas com a vizinhança, aqueles que estão na escola. Essa leitura conjunta, essa leitura que cada um lê uma palavrinha, depois vamos entender a história, né, aqueles que já adquiriram um pouco esse hábito, para que a gente possa também contar histórias, né? A criança gosta muito de imaginar, ela tem essa habilidade muito latente, muito visível na infância. Nós precisamos estimular cada vez mais a imaginação da criança, para que ela possa ir criando imagens na cabeça, para que ela possa ir identificando os objetos, para que ela possa, de modo que estimule a criatividade, para que ela mesma comece a contar as histórias, para que ela crie as histórias, e é um modo assim de trazer toda a realidade dela para dentro de um diálogo com a família, um diálogo com os amigos, e desse modo se sentir inserida, não somente sentir, mas de fato ser inserida nessa sociedade que somos a família, que somos o grupo na escola, somos o grupo do bairro. A criança, ao ler conjuntamente, ela se percebe parte daquele grupo, e isso se torna cada vez mais agradável para ela. Um outro ponto que eu vou mostrar aqui nos livrinhos infantis que eu tenho é a gente usar livros que tenham histórias e também que tenham imagens para que a criança possa colorir. Vou aproximar aqui um pouquinho para que vocês possam perceber. Aqui tem um texto desse lado, aqui a gente tem uma imagem, né? Você vê que tem os espaços em branco, para que ela possa, ao mesmo tempo em que alguém puder ler para ela a historinha, ela possa ir pintando, ela possa ir criando essa cena também na cabeça dela. Um outro ponto que é muito interessante e que desperta muito, né, essa curiosidade das crianças, são os livros com várias figuras. Você percebe que aqui tem um texto pequenininho, ele é toda uma história só, né? E aí vão nas páginas contando a história aos poucos, trazendo ilustrações, muito mais do que texto, né? Para que a criança vá avançando nesse processo, no reconhecimento das letras, no reconhecimento das imagens. E isso chama muita atenção, né? Cores vibrantes, ilustrações, poucas palavras, e é importante também a gente trazer sempre assuntos que sejam agradáveis, que sejam do convívio dessas crianças, né? Que a gente tem a história do Pedro que vira porco-espinho, a gente tem também aqui Quero Colo, então são vários temas e imagens que a criança vai adquirindo dos diversos saberes do mundo adulto, às vezes também, mas que seja acessível para essa criança, né? Aqui a gente tem um primeiro livrinho de santos, né? Aqueles que têm religião, um modo de inserir também essa espiritualidade na vida das crianças, sempre contando com imagens bem coloridas. Os textos, olha, esse já tem uma letra um pouco maior, para que a criança também possa reconhecer, para que ela possa enxergar melhor. E desse modo, ela pode ir adquirindo os próprios gostos,
os próprios saberes daquilo que mais atrai, aquilo que mais ela gosta, e isso vai fazendo parte dessa construção da identidade da criança e dessa pessoa que vai se desenvolvendo nesse processo de alfabetização, de leitura e de escrita. E um outro ponto também que eu quero deixar como assim, uma dica para essa leitura, né, para esse enfrentamento dessa dificuldade de leitura, é justamente da culinária, nesse tempo em que nós estamos enfrentando de pandemia, as crianças em casa, talvez as brincadeiras já não estejam mais chamando tanta atenção, talvez já procure mais algumas formas de poder conseguir manter essa criança equilibrada mentalmente, psiquicamente, na saúde mental, naquilo que é natural da criança e também estimulando, né? Elas estão fora da escola, mesmo com atividades, mesmo com tantas coisas, que a escola tem amparado nesse tempo de pandemia, tem aceitado esse desafio, né? Tem enfrentado esse desafio de inovar a maneira desse processo de alfabetização, mas em casa, uma forma também que assim, a gente percebe que é muito favorável e que as crianças gostam muito é de auxiliar na culinária. É muito mais do que a criança pôr a mão na massa, fazer aquela bagunça na cozinha, de ela conseguir ler as receitas, de ir ensinando as palavras, porque aí ela vai percebendo o quanto é necessário a aquisição desse saber da leitura, o enfrentamento dessa dificuldade que talvez ela encontre, mas que principalmente ela possa dar significado à leitura na vida dela. Quando a gente vai associando uma atividade cotidiana à leitura, ao processo de escrita, a criança vai interiorizando, internalizando a necessidade, a importância desse processo. E não se torna mais somente uma atividade da escola, uma imposição ou uma necessidade, né, para passar de fase na escola, para passar de série, ou então somente para agradar aqueles que estão ensinando, mas para que ela possa mesmo ter isso como um significado valioso, para que ela adquira esse valor. E também um último processo que eu quero deixar aqui como dica é de os pais fazerem essa leitura, né? Aquele que é o cuidador, pai, mãe, avô, tio, tia, madrinha, avó, enfim, cada um que se envolve nesse processo de fazer a leitura junto com a criança, né? Esse processo de alfabetização, de leitura e escrita, ele se dá muito pelo afeto, e quando a criança se sente afetivamente acolhida, esse processo se torna muito mais saudável, se torna muito mais gostoso, e a criança se sente cada vez mais motivada a estar nesse processo, que ela sabe que terá companhia também daqueles que ela ama, daqueles que ela tem um afeto grande e que pode colaborar para esse desenvolvimento dela. É importante reconhecer os progressos que a criança dá diante das atividades, né? Então, tentar falar para ela, olha, parabéns, como você é inteligente, né? Olha, me surpreendeu, você foi muito bem. Ou então, quando ela não for também assim, falar para ela, olha, você vai conseguir, é assim mesmo, né? Porque a partir disso você consegue aumentar a autoestima dessa criança, né? Você consegue contribuir com a forma como ela vai se ver, como ela vai se perceber, né? E assim também fazer com que ela se sinta capaz e a partir disso ela também se esforçar por fazer as atividades, sabe? E fazer as coisas. É muito importante também que os responsáveis eles se envolvam nesse processo de aprendizagem da criança, né? Então acompanhar, né? Ver se essa criança ela está fazendo as tarefas, leituras indicadas pelo professor, né? Tentar ajudá-la nas atividades em casa, né? Mas lembrando aí que ajudar essa criança não significa fazer a atividade para ela, tá? Se comprometer também
em buscar as atividades que estão sendo aí disponibilizadas nas escolas, não deixar a criança fazer as tarefas deitada, mexendo no celular, ou então assistindo a televisão, porque tudo isso também tira a concentração, tira a atenção da criança nesse momento que é tão importante para ela aprender. Então, quando os responsáveis eles demonstram interesse por esse processo de aprendizagem da criança, essa criança ela percebe e também se vê interessada em aprender, né? Ela se sente comprometida, apoiada e segura também para continuar aprendendo. O SPA, Serviço de Psicologia Aplicada do curso de Psicologia da Unisal de Lorena, possui um núcleo psicopedagógico para atendimento a crianças com dificuldade de aprendizagem. No momento, em função da pandemia, o núcleo não está funcionando, mas pretende voltar a atender em 2021. Obrigada pela atenção de vocês e fiquem ligados que virão outros vídeos aí feitos por outros estagiários também, falando sobre outros tipos de dificuldades. Tchau!